Boa noite. Boa noite. Acho que a gente precisa de resistência para passar pela resiliência, né? Então, fortalecendo nossa resiliência. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite. Possamos ter sempre uma noite de aprendizado. E que esse aprendizado, principalmente, ele se torne ação. De nada vale aprendizado, conhecimento, se não tornar ação, não é? Então, olha só, fortalecendo nossa resiliência. Essa foto inicial já está ali, bem clara, né? O que é resiliência. Mas, o C.S. Lewis ele diz assim, ó: dificuldades preparam pessoas para destinos extraordinários. Então, será que a gente teve dimensão já do que é esse destino extraordinário da qual estamos reservados? Será que a gente tem plena consciência da plenitude da qual Joana de Ângeles sempre fala em suas obras, da qual nós estamos fadados a ter? O C.S. Lewis ele diz destinos extraordinários, mas Joana de Ângeles diz plenitude. E para passarmos por tudo isso, chegarmos, sairmos do nosso mundinho aqui que a gente acaba criando para nós, para ir para algo muito maior, é claro que a gente vai ter que passar por dificuldades. Estamos num plano, estamos num planeta de provas e expiações. Então, claro que nós vamos passar por dificuldades. Elas vão fazer parte da nossa cotidiano até o nosso desencarne. Quando a gente tem a plena certeza disso, de que essas provas e expiações, elas vão preparar para esse destino extraordinário, a gente introjeta isso de verdade, aí sim a gente se dá conta de que a nossa existência foi válida, né? Então, olha só, eu começo fazendo uma perguntinha para vocês: por que fixamos tanto a nossa vida no passado e esquecemos do presente? Por que será que a gente se conecta tanto ao passado e a gente não vive presente, hein? Porque muitas pessoas investem um tempo valioso olhando para o passado e desviando do presente. Se eu parasse aqui nesse momento, de que forma vocês estão plenos aqui, nesse momento, aqui e agora, de forma plena, de forma autêntica, sem se conectar em nenhum momento ao passado ou ao futuro? Quando eu falo futuro, é daqui a pouquinho, né? O futuro é daqui a pouco, daqui a um minuto, não é? Certo? Ou seja, eu estou com a cabeça aqui: será que sair daqui vai dar tempo de ir na festa, ali na festa junina? Dá tempo de ir ao restaurante? Nossa, tem que chegar em casa, tem que fazer a janta ainda. Ou seja, nós, de certa maneira, a gente não se conecta no presente. Os especialistas dizem que nós vivemos 75% no passado, 20% no futuro e só 5% no presente. Só 5% no presente. Vocês têm ideia do que é isso, gente? É muito pouco, né? E às vezes são exercícios simples. Eu brinquei quando eu falei quando eu dei essa palestra lá no Mensageiros, né? Eu falei assim: gente, para e pensa. A gente lavar louça é uma delícia, né? No inverno, então, é uma maravilha, não é? A nossa cabeça está na onde? Está ali? Não, né? Estou falando louça, mas você poderia fazer qualquer outra coisa. A nossa cabeça fica lá, desviando. Puxa vida, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso. Nossa, eu tenho isso para fazer. Então, quando eu falo de conexão com o presente, né? A gente se liga muito a essas experiências que acabam deixando marcas na nossa vida. Experiências que, de certa maneira, foram traumatizantes. Que tipo de experiência? Algum tipo de perda, uma decepção amorosa, uma desilusão amorosa, né? Uma decepção. Se eu falasse assim, perdas, se eu pedisse para vocês aqui e falasse assim: quem é que não passou por uma perda? Todos nós passamos por algum tipo de perda. Então, o que acaba acontecendo? Essas perdas,
a perda, a desilusão, decepção, alguns se entregam de uma maneira tão enfática a isso que acabam se tornando a sua perda. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Ou seja, eu acabo entrando num campo de vitimismo tão grande que eu me entrego àquilo lá, eu acabo sendo a minha decepção, eu acabo sendo a minha desilusão, eu simplesmente acabo sendo aquilo que me causou uma dor, eu acabo sendo a minha própria dor. Então, com o passar do tempo, a nossa mente ela vai insistindo em repetir, é só parar um pouquinho e lá vem o pensamento, não é? É só parar um pouquinho. E hoje a gente até evita de usar o pensamento, por quê? Porque eu já saco meu celular, né? E já desvio até daquele pensamento, eu já não quero mais nem pensar mais naquilo ali. Então os nossos pensamentos eles vão e voltam, sem perceber, né? Sem perceber a gente volta ao passado, e sempre lembrando aquela coisa, sempre gerando uma culpa, sempre a partir de uma culpa, ou uma frustração. Eu devia ter falado aquilo, se eu tivesse feito isso, puxa vida, eu podia ter dito aquilo. Quantas vezes a gente bateu na cabeça e falou assim, nossa, e aí, o que faria diferença? Quando a gente começa a se dar conta, nós vamos lá para o futuro também. Da próxima vez eu vou falar isso, tenho muitas atividades para fazer hoje à tarde, vou pegar as coisas lá. Vocês percebem que a gente está o tempo todo se desviando. Enfim, quando a gente está no presente mesmo, de fato? Quando? Vocês se sentem esse tipo de sensação? Ou seja, eu diria prisão. Essa prisão. Porque a gente não realmente, de fato, parece uma tecla assim que a gente insiste, mas assim, poxa vida, até que ponto eu realmente me conecto a esse presente? Quase nunca, né? É a consequência e a infelicidade, afinal de contas, que o passado não volta, né? Parece uma coisa tão óbvia, né? Se o passado vai voltar em pensamento, aí por que a gente se prende tanto a ele? E o futuro nunca chegará, porque sempre haverá uma amanhã depois de amanhã. Ser feliz amanhã não adianta, você tem que ser feliz quando? Não há outro momento para você ser feliz que não seja agora. É agora, aqui ó, estando na palestra aqui com o Ed, estando aqui na casa espírita, certo? Saindo daqui, estando lá naquele momento conectado, estando conectado com o teu filho naquele momento, de forma plena, sendo feliz plenamente com ele naquele momento, não tem outro momento, certo? Parece muito óbvio o que eu estou dizendo, mas essa é a pergunta assim, ó, por que fazemos isso? Por que não estamos presentes no presente? Porque a maior parte do sofrimento humano é desnecessária, ele se forma sozinho. O Kardec ele deixa bem claro isso. Quem é o maior causador do nosso próprio sofrimento? Quem? Sempre nós, né? Só que às vezes a gente joga essa responsabilidade para terceiros, né? A gente vai colocar o terceiro lá, a gente se projeta, incluindo isso até o nosso sofrimento, né? Então, o sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. Nós vamos falar um pouquinho mais disso depois. E aí, com tudo isso, com essa questão ligada a esse sofrimento, podemos dizer que existe algumas pessoas, tipo de pessoas, os revoltados. Vamos ver se vocês conhecem algum, né? Que vão dizer o quê? Ou pode ser você mesmo, né? Se a gente olha no espelho, né? E nos vemos nisso, né? Aquele diz assim, nossa, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque só eu que tenho que sofrer. Já viram isso, né? Já viram, né? Eu tenho certeza que, porque é assim, a gente sempre pensa assim, puxa vida, fulano que devia estar aqui hoje, né? Ouvindo isso.
Mas, será que era o fulano que tem que estar aqui hoje? São sempre nós, né? Porque, e sempre se colocando vítima, né, diante do mundo e de Deus. Existem aqueles que, digamos, passivos diante da situação. Eles aceitam tudo, não lutam para melhorar nada. E dentro do meio espírita, gente, às vezes o espiritismo, a doutrina espírita é ligada a um certo conformismo. Por quê? Porque muitos falam assim, mas isso é karma. Tanto é que karma não é um termo espírita, né? Karma é um termo retirado da filosofia oriental. E eu falei assim, não, eu tinha que passar isso, eu não sei o que eu fiz numa outra vida, tentando buscar se conformar diante da situação, se sentindo passivos, e ali deixa, não age nada, não muda nada, não faz nada para que algo se modifique, se sente passivos diante da situação, eles estão conformados. Eu não estou falando, é óbvio que a gente não tem que generalizar, tá? Mas assim, é uma ótica, dentro da doutrina espírita deve ter muito isso, essa justificativa de que tudo está ligado a uma vida passada, e a gente tem que se dar conta que tem muita coisa que é nossa, é de agora, certo? Se tem esses passivos, esses conformistas, tem os revoltados, tem quem? Os resilientes. Então é desses que a gente vai falar. O que difere esse resiliente desses revoltados, desses conformados, desses passivos? Então, primeira coisa, vamos tentar entender o que é resiliência. Todo mundo aqui já ouviu falar de resiliência? Já ouviu falar? Não? Tem alguém que não conhece o termo? Desculpa. Então, resiliência, primeira coisa, ele é um termo da física. Eu quis beber água rápido, acabei engasgando para dar um exemplo para vocês. Se eu pegar o termo da física, a capacidade dos corpos de voltar à sua forma original após terem sofrido uma deformação ou choque. Isso é um termo da física, certo? Então, se eu pego um copinho aqui, amassei, o que aconteceu? Voltou ao normal, não voltou? Isso é resiliência, é um termo da física. Trago aqui, ponto, voltou ao normal. Isso é um termo utilizado para a física. Se a gente levar para o campo da psicologia, da psicanálise, é um termo da psicologia para tomar forma de conhecimento hoje, a capacidade de ser flexível para se superar. O copinho aqui, ele volta ao normal, não volta? Tragam isso para as pessoas. Eu vou passar por uma adversidade e vou voltar. Será que o copinho volta ao normal completamente? É bem provável que ele tenha algumas arranhõezinhos, não é? Mas ele volta. Então, pessoas que têm capacidade de retornar ao seu equilíbrio emocional após sofrer grandes pressões ou estresse, são dotadas de habilidades que permitem lidar com problemas mantendo o equilíbrio, ou seja, são resilientes. Então, trazendo o termo para nós, o que são os resilientes? O que é a resiliência? É passar pelas adversidades, passar pelas provas e expiações que a vida, que essa existência terrena vai trazendo para nós, e continuar, e seguir. Eu brinco que assim, é o famoso sacode, como que é? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. A resiliência está ligada a isso. É a gente passar pelas adversidades, passar pelas provas, passar por aquilo tudo que nós temos que passar e ter uma certeza absoluta, principalmente para nós espíritas, tudo está devidamente como deve estar, tudo está certo.
tudo está certo. Se tudo está certo, é porque realmente eu tenho que passar por aquilo. Quando eu tenho a crença tão forte, tão exata, de que aquele Deus da qual eu acredito, aquela fé da qual eu me alimento, da qual eu me nutro, ela faz com que você creia que tudo realmente está certo. E aí você vai se tornando, a cada dia que passa, muito mais resiliente. E a resiliência, ela vem acompanhada, né? Porque no dia a dia, o nosso princípio básico é o quê? Conviver, não é? O tempo todo a gente... E ela vem acompanhada de mais dois aspectos aqui: a alteridade e a empatia. O que é a empatia? Empatia acho que esse sim, né? Acho que vai ser mais falado, vai ser mais comentado. Ou seja, é sempre se posicionar de forma cognitiva, ou seja, no pensamento, porque você não consegue jamais se reposicionar da maneira física, né? Óbvio, no lugar do outro, né? Puxa vida, olha, eu passei o sinal fechado e atrapalhei o outro carro que está vindo. E se fosse eu que estivesse naquele carro? A empatia está ligada sempre a esse posicionamento cognitivo ligado ao outro. E a alteridade? Você sabe o que é a alteridade? A alteridade é o respeito à individualidade. Ou seja, é saber que o outro é diferente de você. Olha que princípio tão simples e que a gente deixa de lado. Na nossa sociedade hoje, nessa modernidade, isso é algo complicado de lidar. O princípio da alteridade está sendo meio que deixado de lado, principalmente por causa das redes sociais, principalmente por causa do que a modernidade nos trouxe. O princípio de respeito ao que o indivíduo é diferente de você, ele está sendo deixado de lado. Então a resiliência, ela vem junto com isso. Mas o Daniel Goleman é o que escreveu Inteligência Emocional. Ele fala que resiliência, ela pode ser treinada. Treinar a capacidade de ser resiliente, de superar tudo, vai aprender a tirar proveito das dificuldades e se recuperar. Então, quantas vezes a gente já passou por uma determinada dificuldade e depois de superá-la, depois de trazer à tona tudo aquilo, toda a tua crença nesse Deus que eu acabei de falar agora mesmo, né? E esse Deus, gente, esse Deus ele está ligado a algo muito maior do que esse Deus que as religiões criou. Quando eu falo desse Deus, é um Deus muito maior. É um Deus muito maior. Então, quando eu vou deixar de lado o que esse Deus que as religiões criaram e realmente crer nesse Deus imenso que existe, esse Deus que está ali, ó, nas pequenas coisinhas, nas grandes coisas, eu passo a entender que as minhas dificuldades, elas sempre têm um propósito. Porque enquanto fica no campo da teoria, enquanto fica nesse campo de falar assim, isso tem um propósito, que é muito também do espírita, né? Não, isso tem um propósito. Mas qual é o meu propósito? Por que isso? Para que eu estou passando por essa determinada dificuldade? Principalmente entender para quê. Quando eu entendo o para quê, certo? Olha, isso veio para que eu cultivasse mais a minha paciência. Olha, isso veio para que eu trabalhasse a minha tolerância. E finalmente, isso veio para que eu fosse mais resignado diante das situações. Essa compreensão que é algo um pouco difícil de entender. A resiliência das experiências doloridas e traumáticas, ela se dá por meio do quê? Do perdão, da aceitação e da não resistência. Vamos tentar compreender um pouquinho isso aí? Então, olha só. Perdão. Quantas e quantas
às vezes foi tocado nesse tema numa casa espírita. Quantas e quantas vezes você já deve ter ouvido falar o trabalho com o perdão? Por que a gente ainda resiste tanto trabalhar com ele? Perdoar de forma plena. E sobretudo o auto-perdão também está embutido aí. Tem que começar conosco. Porque às vezes a gente carrega algumas mazelas que a vida vai nos trazendo, culpas diante de determinadas situações, e você vai carregando essas dores por uma vida toda. O Adler, Alfred Adler, que é um psicanalista lá do século XX, meados do século XX, ele diverge de Freud. O que Freud fala? Freud fala que nós somos os nossos traumas, certo? É isso que Freud fala, as nossas neuroses vêm dos nossos traumas. O Adler, ele tem uma referência bacana que ele fala assim: nós somos aquilo que fizemos com os nossos traumas. Olha que diferença, parece uma diferencinha boba, né? Mas o que nós fizemos com nossos traumas? Como nós lidamos com ele? Então, o perdão, quando eu falo do auto-perdão, é se olhar nesse passado e falar assim: puxa vida, eu dei o melhor que eu pude dar naquele momento, eu fiz o melhor que eu podia dar. Era isso, o processo evolucional está ligado a isso. É de se perceber que hoje você está muito melhor do que estava no passado. A humanidade, ela está muito melhor do que ela já foi. É só olhar, gente, por referência. Vamos pegar o século XVIII, o século XVII. Olha como nós estamos melhor, apesar de todas as atrocidades que ainda vemos, né? Aceitação está ligada ao quê? Por que eu não aceito aquilo que está me acontecendo? Se eu tenho essa crença nítida na fortaleza da que é a minha fé, por que eu não vou aceitar aquilo que eu estou passando? Quando eu não aceito, eu começo a duvidar da minha própria fé, certo? E a resistência, ela está ligada a isso também. Por quê? Se eu não aceito, consequentemente, eu resisto. O Jung, ele fala assim: tudo que você resiste, persiste. Tudo que resiste, persiste. Ou seja, vamos transformar isso dentro da doutrina espírita. Se eu vou resistindo às minhas provas e expiações, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que continuar passando pelas mesmas provas e expiações. Eu vou lá, tudo que resiste, persiste. Eu vou lá, tendo que passar, repetindo, até que eu aprendo. Às vezes eu preciso uma encarnação inteira, certo? Só para deixar de falar mal do outro. Puxa vida, mas uma encarnação inteira. Mas esse é o nosso processo. Que bom que você vai voltar numa próxima encarnação já com isso constituído, já com isso sacramentado. Não vou precisar mais trabalhar isso. Vou trabalhar minhas outras situações, né? Isso aí está ligado ao usar a nossa inteligência emocional, como o Goleman diz. Ou seja, se eu me observo, me perdoo, aceito aquilo que estou passando e não tenho resistência, deixo que realmente Deus haja. Lembra do princípio que eu falei para vocês? Que tudo está certo? Gente, isso é um tanto difícil, né? Não é fácil, com certeza, né? Certo? Acreditar que tudo está certo, acreditar que tudo realmente está nos seus devidos lugares, é o princípio básico da inteligência emocional. Porque o Einstein fala assim, não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Qual que é a compreensão disso? É justamente aquilo que eu falei no início dessa palestra,
que eu estou usando dos meus conhecimentos? De que forma eu estou utilizando os livros que eu leio, os filmes que eu vejo, as músicas que eu ouço, e mudando as minhas atitudes, mudando sempre a partir de mim, sempre a partir de mim. O Gandhi fala, né, a mudança que eu quero no mundo tem que começar na onde? Em mim. A mudança que eu quero no mundo tem que começar em mim. Então, não adianta nada fazer dia após dia as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E a resiliência está ligada ao quê? A começar realmente a fazer as coisas diferentes para que as coisas realmente mudem. Primeiro, um dos princípios, desconstruir crenças. A gente vive cercado de crenças que nos limitam, crenças das quais a sociedade foi nos impondo. Vamos pegar um exemplo, olha, vamos dar um exemplo assim, que eu preciso ser perfeito naquilo que eu faço. Eu preciso ser perfeito. Quem falou que você precisa ser perfeito? Eu preciso ser rico para ser feliz. São crenças que a sociedade vai colocando, certo? Foi o tema da minha mais recente palestra lá no Mensageiros, né? Que foi assim, o título da palestra foi Além do Sofrimento, ou seja, além daquilo que você foi criando na sua vida e o que torna você hoje, o que você é. É acreditar que você tem que ser perfeito? Acreditar que você é uma vítima do sistema? Então a gente precisa começar a desconstruir a autocomiseração. Sabe o que é a autocomiseração? A autocomiseração é a bendita síndrome do coitadinho. De quantos e quantos a gente vê nessa situação, né? Isso não quer dizer ignorar o sentir do outro. O sentir do outro é o sentir do outro, né? É óbvio isso, porque você nunca vai estar no outro. Mas é se dar conta de que a maior parte da energia que gastamos diante das crises tem a ver com angústia, insatisfação, autopiedade, revoltas e questionamentos vãos que nada ajuda, porque a gente começa um ciclo, a gente vai alimentar outro. E com detalhe, às vezes quando você se mostrar vítima, ou se você mostrar fraco, às vezes é uma forma de se mostrar forte. Como assim, né? O que você quer dizer? Gente, é só olhar. Quem se posiciona como fraco, o que acontece? Ele ganha o quê? A atenção de todos, não é? Responda uma coisa, o bebê, quem é que manda numa casa quando tem um bebê? Quem é que manda? Tem ele. É fraco, não é? O bebê é fraco. O bebê é fraco, ele não consegue fazer as coisas. Quem é o forte da casa? O bebê. Porque vem tudo para ele. Tudo gira em função dele. Olha como ele se torna forte. E aí vamos trazer para os adultos. Quantas e quantos se posicionam lá nesse processo de vitimismo e se tornam fortes às vezes em função disso, se tornando e só quando é o detalhe, ele vai ignorando as suas emoções, ignorando os seus sentimentos, botando eles por debaixo do tapete e ali ficando, né? O coitadinho faz marketing de suas crenças irreais, impotências e limitações. O problema sempre vai ser esse. O problema não é o problema. O problema é a sua atitude em relação ao problema. Acho que era isso que tem que ficar dessa minha fala a respeito de resiliência. Que o problema nunca vai ser o problema vai ser o que você faz com o problema. É isso que é a resiliência. A resiliência está ligada a essa atitude, aquilo que você vai lidar com aquilo que vai acontecer na sua vida. Eu vou me entregar
Eu vou me posicionar como vítima e vou ficar ali parado? Não, eu tenho que agir. O princípio da ação é algo que tem que ser sustentado sempre. Temos que agir. Os fatores da resiliência humana, eles estão ligados a bons relacionamentos. Por que eu coloco bons relacionamentos? Responda para mim. Se eu encontrasse, você imaginou ficar numa casa? Voltar numa casa com um monte desse daqui? Meu Deus, né? Não é? Então, bons relacionamentos está ligado ao quê? Alguém que te traga realmente boas sensações, aquilo que te traga alegria de fato, sejam com pequenos gestos, planos realistas, ou seja, o resiliente ele está ligado ao quê? Realista não quer dizer ser pessimista, mas dizer o que? Realmente, de fato, o que importa, aquilo que realmente é. Boa autoestima, não preciso nem detalhar, né? Comunicação para problemas e novamente a inteligência emocional, novamente. Gente, inteligência emocional, quando a gente começa a vasculhar, a inteligência emocional, ela está ligada a dois princípios, o interpessoal e o intrapessoal. O que é o intrapessoal e o interpessoal? Primeira coisa, o intrapessoal, como você se relaciona com você. Vou dar um exemplo, olha, eu estou com raiva. Ninguém em sã consciência vai dizer, você não pode sentir raiva, não é isso. É novamente, o que você faz com essa raiva? Como você lida com essa raiva? É o intrapessoal. O interpessoal é o que? A minha relação com o outro. Lembra que o outro está ligado ao conviver? Que conviver está ligado a 3 aspectos. Quais eram esses 3 aspectos? Empatia, alteridade e resiliência. Isso é usar a sua inteligência emocional. Saber lidar com você e suas emoções e seus sentimentos, em tudo aquilo que a vida vai te trazer, e saber lidar com aquilo que o outro traz para você. É muito interessante que no meu grupo lá de pacientes lá da Mensageiros, eu tenho um grupo de terapia lá. E a menina chegou e falou assim, Ed, nossa, ultimamente, depois da terapia, eu estou assim, olha, eu consigo passar, eu percebo que eu consigo passar pelas coisas e não ficar lá, eu volto rapidinho e fico normal. Eu falei assim para ela, fulana, você sabia que isso é resiliência? Resiliência? O que é isso? É isso que você está dizendo. Então, às vezes, não precisa nem nomear. Eu estou nomeando aqui porque é uma palestra, certo? Mas já se deram conta que quando a gente fala em resiliência, acompanha aqui comigo, vamos ver se aqui, vamos ver se... Não, aqui. Suponha se tivesse uma linha aqui da normalidade, certo? Tem dias que a gente vai estar lá em cima, não é? Vai estar aqui. Tem dias que a gente vai estar lá embaixo, não é? Então, de novo sobe, depois desce. A resiliência, ela está ligada ao quê? A não ficar mais tanto aqui. A hora que eu descer, eu simplesmente volto para o meu normal. Eu fico aqui, o meu descer, ele não precisa ir lá embaixo, ele fica até aqui. E é interessante quando ela fala assim, antigamente, quando acontecia alguma coisa ruim, eu passava semana me lamentando e chorando e tentando entrar no meu quarto. Ela falou assim, agora não, agora eu percebo que eu volto rapidinho. Eu falei assim, puxa vida, olha que bom isso, olha como é importante esse princípio do autoconhecimento, que Kardec diz lá no 909, não é? Que o princípio do nosso, princípio básico é nos conhecermos. Quando ela vai se conhecendo, ela não precisa nomear, não precisa dar nome. Eu dei um nome agora aqui, no caso dessa garota, mas às vezes a gente não precisa nem nomear. Joana de Ângela diz assim,
o homem faz um exame do seu sofrimento, passa pelas experiências que necessita para evoluir. São experiências que podem vir carregadas de um sofrimento intenso. É a tecla que eu bati aqui com vocês, ou seja, nós vamos passar por esse sofrimento, certo? Querendo ou não, se entregar a eles. Você já deve ter ouvido falar, a dor é necessária. O sofrimento é o quê? Opcional. Você escolhe se manter no sofrimento. A dor a gente vai passar. Como eu disse, quando estivermos em planetas felizes, aí sim, a gente não vai mais ter isso. Mas enquanto estivermos aqui, nessa experiência terrena, a gente vai ter esse sofrimento intenso que Joana de Ângeles diz. E ela fala assim mais: a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do nível de consciência. À medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização de sua realidade, ele se torna mais perceptivo ao sofrimento, embora simultaneamente mais existente, né? Então, o que ela está dizendo aqui? Resumidamente, ela está dizendo assim, o problema não é o problema é o que você faz com o problema. Por quê? Ela fala assim, quando eu sair dos mecanismos dos fenômenos, ou seja, com aquilo que te acontece, e adquire responsabilidade com decorrência da conscientização da sua realidade, ou seja, eu tenho que passar por isso, está certo isso, eu me torno mais resistente, com certeza mais resiliente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Ou seja, tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. É isso. Então, não ignore esse sofrer. Passe por ele, aprenda com ele. Se tiver que chorar, chore, sofra, grite, faça tudo isso de maneira digna. Não tente passar por herói, você não precisa disso. Ou seja, a gente pode se permitir ser fraco diante da dor. O que a gente não pode é o quê? É ficar nela, é se manter nela. Eu posso me permitir ser fraco, eu posso permitir chorar, né? Eu não posso ignorar o meu sofrer. O que eu não preciso é me manter nele, né? Você precisa aprender a ser resiliente, a sofrer quando for necessário e se reerguer dos embates quando for preciso. Ou seja, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, eu vou ficar aqui, eu vou me entregar a essa dor, essa tristeza da qual eu estou passando. Mas amanhã, não, amanhã eu estou de volta. Amanhã acabou isso, porque eu não tenho tempo para isso, não é? Seguir firmemente seu caminho, mesmo com pedras que aparecem nele, e melhor, prosseguir sem se abalar. Tudo isso pode ser definido com uma única palavra: resiliência. E como ser resiliente? Tem receitinha pronta? Nunca vai ter. Sabe por quê, gente? É o princípio da alteridade. Cada um vai criando os seus mecanismos para ser resiliente. Cada um vai criando a sua forma de resiliência. Então, só que só alguns itens: tenha bons relacionamentos, crises são superáveis, aceite a mudança, que é um trem tão difícil, né? Também, né? Hoje eu estou bem mineiro, né? Eu estou falando bem várias vezes aqui, né? Baixou o mineirinho aqui hoje, né, Geni? Aceite a mudança, vá em direção aos objetivos, tome ações assertivas, busque autoconhecimento, seja otimista, mas realista, cuide de você e, sobretudo, vamos pegar aquele item que, como eu falei lá no início, aprenda com o passado. O passado é para trazer as lições das quais você precisa. Aprenda com ele. Não nascemos prontos, apesar de trazermos toda a bagagem de várias existências. Devemos agir no processo de descoberta de si mesmo, no processo permanente. Kardec diz o quê? Nascer sem parar.
nascer todo dia. Resiliência é isso. Resiliência é nascer todos os dias, diante das nossas perdas, diante das nossas desilusões, diante das nossas decepções. Nascer todo dia. Transformar a si mesmo e o que está ao seu redor, afirmando que somos seres únicos. E aí, eu encerro a minha fala da seguinte maneira: se algum dia alguém fizer com que se quebre a visão bonita que você tem de si, com muita paciência e amor reconstrua. Não olhe para trás, não olhe para os lados, não olhe para os outros. Olhe somente para dentro, para bem dentro de você, e faça dali o seu lugar de descanso, conforto e recomposição. É aí que você encontra o valor de si mesmo, é aí que você encontra tudo aquilo que Deus reservou de bom para você. É aí que você se torna resiliente a cada dia, a cada momento, a cada situação da qual a vida vai te trazendo. Uma ótima noite para vocês, meus queridos. Fiquem com Deus.